Bom dia, boa tarde, boa noite, como que vocês estão? Tudo bem? Eu estou finalmente conseguindo editar os vídeos das últimas aulas, das últimas 4 aulas. Eles deram um pouquinho de trabalho, porque tiveram alguns errinhos, mas finalmente estou conseguindo editá-los e vou agora postar para vocês. Essa aula é continuação da aula anterior, que nós estamos trabalhando com esse tripé de entendimento sobre consumo, desenvolvimento e meio ambiente, né? Trabalhar com essa ideia desses três elementos, tentar trabalhar deles de uma maneira combinada para nós compreendermos melhor a nossa sociedade, melhor o mundo em que a gente vive num sentido mais geral e diversos problemas que estão colocados na nossa realidade atualmente. Beleza? Então fiquem com a aula. É isso. Essa aula é continuidade da aula anterior. Nós vamos trabalhar, continuar trabalhando nessa disjuntiva entre meio ambiente, consumo e desenvolvimento. Na aula da semana passada, nós nos aprofundamos, nos dedicamos mais a aprofundar a parte do consumo, entender? Então, entender o que é consumo, entender a nossa sociedade como uma sociedade do consumo e um pouco das implicações disso para o meio ambiente, certo? Hoje nós vamos aprofundar nessa análise sobre o meio ambiente, com um passo além para a gente pensar uma possibilidade de desenvolvimento, ou o que desenvolvimento é possível, né, nessa situação que a gente vive hoje, beleza? Então, é isso, né? Parte 2 da aula sobre meio ambiente, consumo e desenvolvimento. Bom, aqui eu coloquei para vocês, reparem, né? Eu chamei de questões naturais, tá? Entre aspas, essas questões naturais. Porque elas são questões naturais, biológicas, do meio ambiente propriamente dito. Mas todas elas têm diversas implicações nas questões humanas, na organização da nossa sociedade como um todo. Vocês vão abordar isso muito mais detalhadamente nas aulas de biologia e nas aulas de geografia. Isso é temática específica de cada uma delas. Então, eu não vou explicar o que é aquecimento global, o que é ilhas de calor, eu não vou explicar essas coisas. Mas isso tem implicações grandiosas em questões humanas. Então, essas questões naturais é para a gente extrapolar só as questões da natureza propriamente dito, entender como que isso implica na nossa vida cotidiana, enfim, do dia a dia. Bom, e aí vocês precisam ter claro que algumas dessas questões elas são normais, elas são esperadas, inclusive. O problema é o caminho que tem sido feito e o aprofundamento que isso tem acontecido, principalmente no último século e nas últimas décadas, cada vez maior. Então, por exemplo, o aumento da temperatura global, né? O aumento da temperatura em todo o mundo. Isso é relativamente normal. É, a humanidade, a Terra vem passando por um processo de aquecimento que é normal, que vem acontecendo há milhares de anos esse processo de aquecimento, né? Desde o fim da, da era do gelo, você vem tendo por processos de aquecimento global. Então, isso é normal. Inclusive, algumas pessoas que nós chamamos de negacionistas, que são aquelas que dizem que não existe um aquecimento global, acham que explicam o aumento da temperatura a partir disso. Qual que é o problema? Que você consegue fazer dois recortes na mudança da temperatura na Terra, antes e depois da Revolução Industrial.
Lembrem que nós falamos sobre a Revolução Industrial, vocês estudaram ou vão estudar isso em história. Então, a Terra aquece antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial a mesma quantidade. Ou seja, em milhares de anos, em 300 anos, a Terra aquece a mesma quantidade, o que é absurdo. É um aumento da temperatura muito grande em um curto período de tempo. Então, tem uma implicação humana aí. Tem uma explicação e uma implicação humana nessa situação, beleza? Isso vai ter duas consequências, né? O desgelo, então, o derretimento dos gelos polares inclusive de montanhas, né? Os picos gelados vão sendo derretidos e isso tem mudanças na paisagem, tem mudanças na vida das pessoas e também a elevação do nível do mar. Então, se o gelo derrete, o nível do mar vai aumentando. Essa elevação do nível do mar já faz países inteiros, tem vários países na região da Oceania, do Sudeste Asiático, que são pequenas ilhas que já estão ameaçadas de deixarem de existir nos próximos 20, 30 anos, ou até menos. Vanuatu, se eu não me engano, é um dos países que está mais ameaçado, já tem um programa de migração, enfim, você tem diversos países que sofrem, populações, obviamente não é gigante, porque são pequenos países, mas que já sofrem com isso, né, com essa elevação do nível do mar. Então, de novo, implicações humanas na vida das pessoas muito grande, né? As ilhas de calor, que é uma situação que é muito comum nos invernos, na região de São Paulo, não sei quando vocês conseguem sentir isso, mas em São Paulo é muito comum, no estado de São Paulo, é muito comum essa história das ilhas de calor, né? As cidades criam-se como bolhas de calor mesmo, né? Por não ter floresta, por não ter água, por não ter terra, o calor, o sol entra e não sai, fica aquela coisa presa. Então, né? Por isso que eu disse, e tá ligado também à inversão térmica, né? Isso no inverno se aprofunda, porque entra o sol, só que é um sol que não esquenta muito, mas ao mesmo tempo, quando ele fica preso ali, ele tem uma bolha de calor, uma temperatura muito maior ali naquela região, principalmente nas regiões urbanas, né? Não precisa dizer o quanto que isso afeta a vida das pessoas. A inversão térmica, a mesma história, né? Essa mudança da temperatura seria a temperatura esperada em determinadas épocas do ano, né? As chuvas ácidas que contaminam, né, pela poluição, a água fica contaminada e ela não chove só na cidade, então ela vai afetar florestas, vai afetar plantações inteiras por essa contaminação da água que ela vai tendo um pH mais elevado e por isso vai afetando a produção agrícola, as florestas e tudo mais. O efeito estufa, que vocês sabem, né, da poluição, que é um dos provocadores do aquecimento global, que também vai ter implicações como desertificações ou enchentes, e aí está conectado, né? Os dois últimos pontos é aquilo que é mais sensível, aquilo que nós presenciamos no nosso dia a dia com mais força, né? Enchentes e secas prolongadas sempre existiram, e a questão é que agora elas estão sendo mais recorrentes e mais profundas, né? Então, todo ano, todo começo de ano, são enchentes em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro praticamente, com muita força, ou secas prolongadas, né? Períodos com um aumento da estiagem muito grande. A gente está vivendo um agora. Não sei se vocês conseguiram sentir, mas esse outono nosso foi um dos outonos mais secos dos últimos anos, desde 2014, desde 2015. É um dos outonos mais secos. E o outono não é para ser seco. É para ser seco o inverno. Na região de São Paulo, no Sudeste, é para o inverno ser seco. Ou seja, se o outono já foi seco, imagine o que vai ser o inverno. Ou pior, né?
o tempo está tão doido, porque o inverno pode ser chuvoso. Então, está tão desequilibrado que o inverno pode vir a ser chuvoso, porque está tudo desregulado, beleza? Mas isso são implicações completas desse efeito estufa, que a temperatura fica presa dentro da camada do que era a camada de ozônio, e o que é a camada de ozônio está cheio de poluição hoje, beleza? Bom, isso traz, como eu já disse, isso, na verdade, isso acontece por três fatores, né? Primeiro, um desmatamento exacerbado, então eu vou trazer uns dados daqui a pouco. A gente tem um crescimento do desmatamento no mundo inteiro. Na Europa, para vocês terem uma ideia, 1% das florestas originais da Europa ainda existem, ou seja, é um absurdo um continente inteiro ter apenas 1%. No Brasil, a situação não é tão gritante assim, mas ao mesmo tempo nós temos um avanço do desmatamento nas últimas décadas para agigantar, né? Cada vez o desmatamento pior. A gente tinha um grande cinturão verde na América Latina formado pela Amazônia e ele está cada vez menor porque o desmatamento vem avançando no Brasil principalmente, mas no continente latino-americano inteiro. A poluição, o lixo, né? Então, todas as formas, eu falei um pouco disso, né, da produção na aula passada. Eu falei um pouco disso, né, de como que a gente produz exageradamente lixo no mundo, no cotidiano, o tempo todo. E a poluição através das fábricas, dos resíduos químicos, do que é lançado na água, no ar, enfim, você tem um exagero na poluição e uma despreocupação na produção de lixo, né? De poluição e de resíduos químicos poluentes, que é absurdo, é completamente desmedido, e o processo de urbanização que o Brasil é especialista nisso, né? Uma urbanização descontrolada, desordenada, completamente caótica. Campinas é uma cidade que é muito exemplar disso. Assim, se vocês olham a formação, o processo de ocupação territorial de Campinas, é um negócio absurdo. O centro já começa lá no século XIX de uma maneira um pouco torta, mas ao mesmo tempo, no século XX, isso se torna ainda pior. Campinas tem dois grandes distritos, além do centro, que é o Campo Grande e Ouro Verde, eles são todos por ocupações que a prefeitura, o Estado, vai correndo atrás para garantir asfalto, para garantir água, para garantir energia elétrica para esses moradores. Então, primeiro as pessoas ocupam de maneira completamente desordenada e depois vem o Estado correndo atrás disso. Isso é culpa das pessoas, mas as pessoas precisam morar. E é culpa principalmente do Estado, porque o Estado aí com letra maiúscula, precisa dar conta disso, né? Porque é um absurdo que as pessoas vão morando e o Estado não tenha controle nenhum sobre esse processo, né? São Paulo é muito exemplar disso, o Rio de Janeiro, né? O processo de construção das favelas. E aqui eu estou pegando muito na parte da ocupação popular, mas na verdade os bairros ricos, os condomínios de ricos, os prédios ocupam e fazem tão mal para as cidades quanto as favelas e as periferias. A diferença é que tem um ordenamento social e político ali que faz o negócio funcionar de uma maneira um pouquinho melhor. Tranquilo? Então, são três formas que o homem impacta muito nessa questão ambiental, principalmente no século XX, beleza? Bom, e aí, vejam, aqui é importante a gente entender uma questão. É muito curioso, porque eu falo isso há anos e os cientistas
os cientistas falam isso, e eu repito isso há anos, e os cientistas também, né, baseado nisso, mas a gente está vivendo um ponto central. Agora é o que os cientistas chamam de ponto de inflexão. Se a gente não alterar o nosso modo de vida na sociedade agora, a gente acabou a possibilidade de uma vida humana tranquila. Qual que é o problema disso? Que ao mesmo tempo que isso acontece lá nos Estados Unidos, e aí quando eu estou dizendo, gente, é de 2015 até agora, assim, a gente vive esse momento de transformação para sempre, o que eu estou querendo dizer, né? Vamos primeiro explicar. Ou a gente muda agora o nosso modo de desenvolvimento, o nosso modo de produção, a forma com que a gente convive com a natureza e com todos os recursos e com a própria sociedade, com a humanidade num sentido geral, ou a gente muda agora, ou o impacto que a gente vai fazer para a natureza é irreversível. Não tem como a gente voltar atrás. Qual que é o problema disso? Logo que os cientistas identificam que a gente vive no momento central para a questão do meio ambiente, lá nos Estados Unidos elegem o Trump, que é um negacionista, que é um cara que defende a utilização de carvão vegetal, combustível fóssil, é um retrógrada na questão ambiental. E aqui no Brasil também. Só que um pouquinho depois, em 2018, se elege o Bolsonaro, que é completamente alinhado ao Trump, principalmente nessas questões ambientais. E os Estados Unidos e o Brasil são dois países centrais nesse debate sobre a questão ambiental. Não importa, com um certo exagero, não importa o que o mundo inteiro vai fazer para a questão ambiental se Brasil, Estados Unidos, Índia e China não discutirem isso, não discutirem e não transformarem o meio ambiente. A China e a Índia, porque são as duas maiores populações do mundo, então tudo que se faz nesses dois países é grandioso, o impacto ambiental é muito grande, em específico a China, porque a China vem num movimento de desenvolvimento nas últimas 3 décadas, que é absurdo. Eu falei um pouco disso sobre a questão do consumo de carne, mas toda a questão energética e tudo mais. E a Índia, em segundo lugar, também ocupa uma posição muito importante. Os Estados Unidos, por ser a maior economia e por ser aonde a população tem a maior pegada ambiental, que é o efeito da população sobre o meio ambiente é maior nos Estados Unidos. E o Brasil, por ser o berço, o país que tem a maior parte da Amazônia, né, que controla a maior parte da Amazônia, que era, vocês sabem, chamado de o pulmão do mundo, que não é verdade, já se provou que são as águas, as algas, mas, na verdade, é importante entender isso. A Amazônia é importante pelo processo de troca de dióxido de carbono e de oxigênio, mas, na verdade, o que acontece é que se a Amazônia é desmatada, todas aquelas árvores vão virar CO2 e vão virar poluentes, né? Então, tem a questão do oxigênio, mas também tem o que aquilo ali vai representar em CO2, né? Então, imagine uma floresta do tamanho da Amazônia que vai ser completamente devastada. Então, o Brasil e os Estados Unidos são centrais nessa questão do meio ambiente. E quanto era mais importante, os dois países elegeram 2 negacionistas da questão ambiental, né? E aí é bom fazer um parêntese. A China e a Índia são tão ou mais importantes quanto o Brasil e os Estados Unidos. O problema é se tem pouca esperança em negociar com os chineses, né? Porque eles estão nessa lógica de desenvolvimento à torta e à direito, e é um regime com traços autoritários muito fortes, só existe um partido, tem diversos problemas na China, então você tem pouca esperança de negociar com os chineses, e os indianos, eles têm feito, mais ou menos, bem ou mal, eles têm feito
o debate ambiental muito mais do que os Estados Unidos e o Brasil. E aí é importante entender isso, gente. A China, supostamente, é um governo de esquerda, correto? A Índia é um governo de direita. E vejam, tem posicionamento diferente. Tá? A questão ambiental, fora do Brasil, não é uma questão de esquerda ou direita. Você vai para a Europa, nenhum governo de direita, de esquerda, de extrema direita, se elege se não tiver a pauta ambiental. E eu volto um pouquinho para frente aqui. Para a gente se deter agora ao Brasil. O Brasil sempre teve central na questão ambiental, principalmente por causa da Amazônia. Bom, só que nos últimos anos isso tem piorado. Primeiro, e aí é o que está na apresentação para vocês verem aí. Primeiro, os casos da Vale. Então, primeiro em Mariana e depois em Brumadinho, são muito importantes. Dois desastres ambientais que vão matar um ecossistema, que vão matar um rio, já mataram um rio e vão matar um ecossistema. Então, todas essas mudanças climáticas mais fortes que a gente está vivendo aqui no Sudeste tem a ver com isso. Logo depois do desastre de Brumadinho e de Mariana, você teve um surto de febre amarela, você teve um aumento dos casos de dengue, isso está completamente ligado aos casos da Vale, né? Então, isso é muito importante. Deem uma estudada, deem uma pesquisada, porque é muito provável que, se cair meio ambiente, vai cair na questão da Vale. Eu acho que é muito provável cair a questão da Amazônia, mas principalmente da questão da Vale, porque pisa menos no pé do Bolsonaro, né, no calo do Bolsonaro. Então, a questão amazônica é um pouco pior e é mais central, mas é uma pauta mais cara ao Bolsonaro, né? Então, a probabilidade de cair é um pouco menor. Bom, e aí vem a questão, então, deem uma estudada nos casos da Vale, porque é muito importante. É um desastre humano, ambiental, trabalhista gigantesco. A morte de rios, de ecossistemas como um todo. E o triste, né, que é a morte mesmo, assim, de um dia para o outro que acontece. O rio morreu em 24 horas, o Rio Doce morreu. Na verdade, não é o Rio Doce, é o outro rio que eu me esqueci o nome dele agora, é com P o nome, mas ele morreu em um dia, certo? E aí entra a questão do desmatamento, né? Eu esqueci, deveria ter botado um títulozinho aqui, mas esse gráfico que está colocado para vocês aí, ele é um gráfico do desmatamento, né, da taxa de desmatamento no Brasil de 88 a 2019, então 31 anos aí, né, em quilômetros quadrados. E o Brasil tem um movimento sinuoso dessa questão ambiental, que na verdade, se vocês forem olhar aqui os governos, ela tem pouca influência dos governos, na verdade, porque tem, por exemplo, aqui, ó, esse pico em 95, que aí vem de 92 para 95 tem esse crescimento todo aqui. De 92 a 94 não tem um crescimento tão grande, que era um governo. Aí em 95 é o governo aqui foi o governo Collor e Itamar, e aí depois o governo Fernando Henrique. Então, o governo Fernando Henrique começa com um crescimento gigantesco, o maior, né, desses 31 anos, e depois ele vai diminuindo, até 98, quando ele diminui, e aí depois ele volta até 99, vai? E aí ele volta num pico de crescimento até 2004. Aí você já tem de governo Fernando Henrique para governo Lula, né? Então você tem uma mudança muito. O que eu estou querendo dizer disso tudo é que é independente dos governos no Brasil. Isso que é o mais triste, né? Você não tem uma política nem governamental, nem estatal, nem social da questão ambiental. E aí, se a gente pega até 2004, que é o segundo pico aqui, né, onde o mouse está muito mais ligado ao crescimento econômico do Brasil, então, de crescimentos e baixas da economia, então,
tem menos desmatamento quando a economia está mais em baixa e mais crescimento quando a economia está mais em alta. Depois de 2004, você tem uma política de desmatamento, de diminuição do desmatamento muito forte, que chega no seu pico em 2012, no pico regressivo em 2012, e vai num crescimento até 2019, um crescimento lento até 2019. Se vocês repararem e a gente for justo, o ano passado se falou muito, né? Teve aquelas queimadas e tudo mais. O ano de 2019 não é dos piores anos. Tudo bem, ele é o maior dos últimos 10 anos, o que já é um problema. Mas ele não é nem comparado a 2004, a 95, ou mesmo a 88. Beleza? Só que qual que é o problema? Isso é cumulativo. Esse é o grande problema. Imaginem que essas colunas aqui tivessem empilhadas. O problema é que já está se desmatando por áreas menores. Esse é o grande problema, né? Você está uma coisa é você desmatar 1 km² em 1.500. Outra coisa, agora em 2020, já se tem muito menos área. O impacto é muito superior, é proporcionalmente superior. E a grande questão aqui em 2019 para 2018, né, é o crescimento relativo de 2018 para 2019. Eu não vou fazer as contas em porcentagem, até dá para fazer, vai? É um crescimento de 23%. É muito alto de um ano para o outro. Entendem? De desmatamento. Então, esse é o grande problema do que aconteceu ano passado e por isso que foi falado tanto da questão ambiental. Beleza? E aí entra a questão para a gente aprofundar no debate sobre desenvolvimento. Que é a seguinte: se criou no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, uma falsa dicotomia, uma falsa divisão, uma falsa oposição, uma falsa polarização entre preservação ambiental e desenvolvimento, entre ambientalismo e desenvolvimento. Ou seja, ou eu cuido da natureza ou eu me desenvolvo. É mentira isso. Vou pegar um exemplo para vocês que eu volto daqui a pouco. O Macron, ele tem uma das pautas, das principais pautas dele, a troca ambiental, a troca da matriz energética. É você sair das energias fósseis, né, baseados no petróleo, e passar para as energias sustentáveis, que eu já vou falar com vocês daqui a pouco. Isso gera investimento e desenvolvimento econômico gigantesco, é indústria que está sendo desenvolvida, é trabalho que está sendo gerado, não tem o porquê eu pensar em ambientalismo e desenvolvimento como coisas opostas. É uma mente tacanha que faz isso, beleza? Bom, então, aí entra a pergunta, né? O que a gente pode fazer? E agora? Para onde que a gente vai caminhar num mundo que a gente está no ponto central de mudança desse mundo, né? Então, tem algumas coisas. Eu poderia falar para vocês grandes transformações sociais. Eu vou pegar no que é possível e no que tem gente fazendo hoje em dia. E que, na minha visão, não é o suficiente, mas já é alguma coisa, um passo muito grande para a gente mudar, beleza? A primeira coisa é a demarcação de terra indígena. Isso no Brasil, isso na Amazônia é muito importante, muito, é central no Brasil. E eu vou explicar isso para vocês com uma imagem. Olha isso. Aqui, uma terra não indígena, à esquerda de vocês. Quer dizer, eu acho que é a esquerda de vocês, né? E à direita, uma terra indígena demarcada. Os índios, gente, aí tem um estudo que vocês quiserem depois ver. Os índios têm uma convivência com a natureza muito superior às nossas, a nós. Eles sabem conviver, eles sabem manejar essa natureza que o homem branco, a sociedade ocidental que nós vivemos e que
que foi trazida da Europa para cá não funciona com a natureza. É só ver o que está acontecendo com a Europa hoje. Então, demarcar as terras indígenas é fundamental para a gente garantir a questão ambiental. Vejam, tem que se garantir a demarcação das terras indígenas porque são os índios, porque são pessoas que precisam de terra para morar, para viver as suas culturas. Primeiro fato. Mas, além disso, você tem a questão ambiental. Isso é fundamental, gente. Não dá para a gente imaginar que isso é dissociado. E aí é muito importante, porque o governo Bolsonaro vai falar que isso é coisa de comunista, coisa de gente nessa lógica de desenvolvimento ambientalismo, que quer fazer todo mundo virar índio, blá, blá, blá. Isso aqui é de 73. A lei, o Estatuto do Índio, é de 73, gente. A demarcação de terra vem de 73, porque a ditadura queria preservar a Amazônia ambientalmente, mas principalmente garantir a consolidação do Brasil na Amazônia, o Estado brasileiro existir na Amazônia. É muito difícil da gente aqui imaginar isso, mas a fronteira amazônica do Brasil com o Equador, com o Peru, com o Equador eu acho que não faz fronteira, enfim, não faz fronteira. A fronteira do Brasil com Peru, Colômbia, Venezuela, que é toda na Amazônia, ela vai ser uma área de disputa ali durante décadas. A ditadura militar vai olhar e vai falar? Ali os índios é uma forma da gente ocupar a terra. A gente diz, olha, isso aqui é terra indígena que o Estado brasileiro está garantindo, isso é Brasil. Ponto. Beleza? Então não é coisa de comunista, não é coisa de ambientalista, é coisa da ditadura militar, é coisa dos militares. Que o Mourão, o vice-presidente, é muito mais inteligente nisso do que o Bolsonaro, porque ele dialoga exatamente com essa perspectiva. O Mourão, além de descendente indígena, serviu quando estava nativa na região amazônica, né? Aqui eu coloquei para vocês a lei de demarcação de terra para vocês entenderem como funciona isso, né? Para ir um pouquinho mais rápido, aqui tem as etapas, né? As interditadas são a primeira, né? Quando o governo fala, olha, a gente está estudando essa terra. Aí tem as dominiais, que é como se eles compraram e eles passam a viver ali. As reservas são as terras que foram concedidas e as terras indígenas tradicionalmente ocupadas são aquelas que eles nunca saíram. Então, é garantido para eles a partir disso. São esses 4 tipos de terra que a gente tem no Brasil hoje, né, de terra indígena. Aí tem a lei, a imagem que eu já falei para vocês, né? É muito claro isso, né, gente? É um negócio absurdo a gente conseguir imaginar. E é uma linha, né? Um traçado. Parece não, né? É feito com uma régua, né? É impressionante o negócio. Aí a questão que eu falei da energia renovável, né? Aqui, ó, vamos lá. O que é energia renovável? A imagem aí do fundo deixa claro para vocês. Aqui no cantinho direito, energia hidrelétrica. É uma energia renovável. A eólica, que é a do vento, é uma energia renovável. E a energia solar é uma energia renovável. Além dessa, tem a das marés, que é uma tecnologia mais nova, que através do movimento das ondas se gera energia. Vamos lá. Apenas 19% da energia do mundo é de fontes renováveis. Por quê? Porque China, Estados Unidos e Europa basicamente é energia nuclear e carvão. Carvão mineral, não carvão vegetal. E essas duas são extremamente poluentes. A nuclear é inimaginavelmente poluente, o carvão, a mesma história. O Brasil se vocês botarem lá no Wikipedia, países com maior taxa, países por taxa de energia renovável. O Brasil dos 20 primeiros, é a maior economia de longe.
O único que é comparável com o Brasil, assim, de tamanho de população, de economia, nem comparável vai. É a Noruega, e é, tipo assim, a Noruega, sei lá quantos habitantes tem, é um país rico pra caralho, não tem nem comparação. Mas só pra gente pensar assim, ou seja, o Brasil é a grande economia com energia renovável. Qual que é o problema disso? Apesar de ter sol para cada ser humano no Brasil, a gente usa a hidrelétrica. É a nossa principal fonte de energia no Brasil é hidrelétrica. Eu não me lembro agora, mas é na casa dos 90% que é energia hidrelétrica. E ela é renovável, é verdade. O rio sai daqui, passa pela usina e volta. Só que qual que é o problema disso? Dessas energias renováveis que tem, a hidrelétrica é aquela que tem o maior impacto ambiental. Eu estudei Belo Monte, Giral e Santo Antônio, que são 3 usinas hidrelétricas. Eu vi as fases das obras e é muito complicado porque assim, Belo Monte é a terceira maior usina do mundo, gente. Terceira, quarta maior usina do mundo. É um buraco no meio da floresta, literalmente, é um buraco no meio da floresta amazônica, gigantesco, assim. Vocês não imaginam o quão grande é. Não tem ideia do quão grande é. Nada que eu puder descrever para vocês, vocês vão conseguir imaginar o quão grande é aquilo ali. E aí, quando termina a obra, o que vira? Vira, literalmente, uma pista de estrada em cima de um rio, de um lagão gigante. Só que aquilo ali impactou a natureza absurdamente, absurdamente. Então, a energia hidrelétrica, ela é renovável, mas ela tem um impacto ambiental muito grande, muito grande. Belo Monte, o Brasil tem diversas usinas hidrelétricas, principalmente na região amazônica, e todas têm um impacto ambiental muito forte. Então, o caminho é energia renovável e o menos possível de energia hidrelétrica. E aí tem o Acordo de Paris, que é muito importante. Vejam, desde 92, o Brasil viveu em 92 a Rio 92, que foi uma reunião de ambientalistas do mundo inteiro. Falou, gente, olha, deu merda. Vamos discutir a questão ambiental no mundo. E é curioso, escolher o Brasil não é à toa, porque o que eu disse da centralidade do Brasil na questão ambiental. Aí depois vem o protocolo de Quioto, que é de 98, se eu não me engano. De novo, também lá em Quioto, porque tem muito a ver com a energia nuclear e tal, e aí faz esse acordo. E aí vem a Rio mais 20. Olha 2012. O ano com menor desmatamento. Isso foi uma política, como eu disse, que não teve em outros anos, foi uma política de governo para chegar em 2012 com o desmatamento mais baixo da história, para fazer propaganda de governo. Aí depois, isso se reverte, né? Aí, em 2015, na COP21, eu não me lembro exatamente o que significa COP, mas em Paris foi assinado em 2015 esse acordo. E, gente, ele é muito básico, é de umas coisinhas pequenas, assim. Olha só, vamos lá, o ponto 1, ele já resolve o que é ela. Assegurar que o aumento da temperatura média global fica abaixo de 2 graus acima dos níveis pré-industriais e prosseguir os esforços para limitar o aumento da temperatura até 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, a única coisa que ele está taxando é que a gente tenha um aquecimento global de 1,5 graus. Não é nenhum, ou seja, ele não está dizendo vamos voltar atrás, vamos parar de industrializar, vamos voltar a viver na era da pedra. Não. Vai ter aquecimento global. Vamos limitar ele a 1,5 graus. Ou seja, não é nenhum grande absurdo. E aí ele diz tudo aquilo que deve ser feito e tal. Qual a grande cagada, que eu já falei, que eu já me adiantei lá no início,
Trump rompe com o Acordo de Paris, logo que ele assume, em 2017, e o Bolsonaro, logo que ele assume também, diz que vai romper, mas ele volta atrás depois que pega muito mal. E para consertar as cagadas depois do ano passado, que teve muito desmatamento, teve a história dos incêndios e tudo mais, ele volta atrás e o Brasil volta a ser signatário do Acordo de Paris. Ele é um acordo entre empresas, entre países, para conseguir manejar o aquecimento global. De novo, já está acabando a aula, já acabou, enfim. Eu tratei daqui do limite, do que é possível. Eu nem falei do que é de fato necessário para a gente pensar numa sociedade que não vai virar Mad Max, entendeu? Que não vai virar deserto total, a catástrofe ambiental total. E é possível. Não é. Eu não estou dizendo que vai resolver o problema, mas é possível a gente fazer isso e conseguir sair desse ponto que a gente viveu, que a gente vive agora, esse ponto de virada, né? Bom, pessoal, então foi isso a aula. É interessante editar porque funciona um pouco como o processo da gente dar a mesma aula diversas vezes e perceber pequenos erros, perceber o como que a gente estava encarando determinado assunto em determinado momento. E eu acho que hoje eu passei uma visão muito mais otimista sobre as possibilidades de transformação ambiental e da sociedade nesse quesito, né, de um bom convívio com a natureza maior do que de fato eu acredito, eu entendo e eu acho que as evidências mostram pra gente. Então é interessante ver isso posteriormente. Eu não vou regravar, reformular a aula, mas é interessante. Eu acho que se vocês tiverem a fim de reassistir, é interessante para ver com um olhar um pouco mais crítico, um olhar um pouco menos otimista. Beleza? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Fiquem bem, fiquem tranquilos. Eu sei que está muito complicado, ninguém esperou que chegaremos tão longe em isolamento, mas se a gente continuar em casa, quem conseguir continuar em casa, a gente vai conseguir enfrentar isso da melhor forma possível que nos está colocada. Beleza?